sabemos que para uma criança, o mais importante para o bom desenvolvimento é crescer cercada de amor e carinho. Mas e se a família for homoafetiva, será que muda alguma coisa? É sobre isso que eu converso agora com Rogério Koschek, presidente da Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas. Olá, Rogério, bem-vindo aqui ao Cidadania. Então, existe alguma diferença se a família for homoafetiva? Não há diferença alguma. A diferença principal, eu imagino que seja social, né? A forma que a sociedade enxerga essa família. Isso, como essa família é vista, como ela é tratada, se é com respeito, se é sem respeito. E essa é a nossa maior luta, né? De mostrar que as famílias são comuns e, consequentemente, que todos tenham respeito e dignidade por qualquer composição familiar. E muitas vezes as famílias enfrentam dificuldades até mesmo jurídicas, né? Que tipo de problema pode aparecer, por exemplo, na adoção? Nós temos um grande problema que os direitos que nos são negados, porque são concedidos às composições familiares ditas tradicionais, e a gente só tem através de decisões do Poder Judiciário. O Poder Legislativo ainda não avançou o que a gente espera, tanto em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão da adoção, da reprodução assistida, do registro dos filhos oriundos das famílias homoafetivas. Então, a nossa luta é por vários direitos. Muitos dizem, vocês querem implantar uma ditadura gaysista. Mas a gente diz, não, nós só queremos os direitos, não queremos mais direitos, somente os mesmos direitos. E como está esse processo? Está avançando essa conquista dos direitos? Está melhorando aqui no Brasil? Tem melhorado, né? A gente sente que a sociedade está cada vez mais palatável na aceitação, no respeito às famílias homoafetivas, mas a gente ainda sente a necessidade de que haja um avanço legislativo. Na Câmara dos Deputados, nós temos um projeto no qual somos totalmente contra, o famigerado projeto do Estatuto das Famílias. A Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas defende com veemência o projeto que está aqui no Senado, o Estatuto das Famílias, da senadora Lídice da Mata. Que explica um pouco para a gente como é esse estatuto. O projeto do Estatuto das Famílias, como o seu próprio nome diz, abrange qualquer composição baseada no afeto, baseada no amor, baseada no respeito. Foge àquele espaço comum que está no projeto da Câmara de que família é composta somente do homem, a mulher e seus descendentes, que inclui diversas composições familiares, como avó com neto, irmão com irmão, tio com sobrinho e até mesmo todas as famílias homoafetivas, dificultando questões como adoção, como o registro e a constituição das famílias verdadeiramente ditas. Agora, mas é possível esse registro oficial? Como que se faz para conseguir? Nós tivemos um grande avanço no ano passado, quando o Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios fizessem o registro das crianças nascidas por reprodução assistida com o nome das duas mães ou dos dois pais, conforme o contrato com a clínica de fertilização, de reprodução assistida, determinasse. Entretanto, os cartórios ainda estão reticentes, né? Porque muitas vezes o médico, na declaração de nascido vivo, que é um formulário que eles são obrigados a preencher, a DNV, não coloca o nome das duas mães e, consequentemente, o cartório não faz o registro. Então, ainda temos muito a avançar. Então, na prática, só consegue com uma briga jurídica? Normalmente, assim, a não ser que o médico entenda a situação, coloque na DNV, hoje já se consegue no cartório. Fora disso, infelizmente, tem que recorrer à via judicial. No caso da adoção, não. A gente já tem, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal de que a adoção por casais homoafetivos equivale a qualquer outro tipo de adoção e a gente já consegue o registro, a nova certidão de nascimento, no nome, como é exatamente o nosso caso. Nossos filhos, meu e do meu marido, têm os nomes, a filiação, os dois pais e os avós, que são os nossos pais. Que eles são adotados. Eles foram adotados, né, e em 2014, e nesse ano a gente conseguiu as novas certidões de nascimento.
as novas, porque eles tinham... Eles tinham um anterior com o nome da genitora, sem genitor, ou com o outro genitor, e com a adoção é uma nova certidão, que é uma nova família constituída com os nossos sobrenomes. E isso está funcionando mesmo, assim, de forma automática. Sim, sim. A decisão está sendo respeitada. Isso, a decisão é judicial, né, da concessão da adoção, e o registro é automático. Nesse caso, não há problema. Não há problema, né? Só mesmo no registro, quando é biológico, que os cartórios não estão respeitando. Isso mesmo. Né? E conta um pouco para a gente da associação, a ABRAF, né? Como ela surgiu, qual é a grande bandeira que vocês estão levantando? A gente tem a felicidade de dizer que a ABRAF nasceu exatamente nessa casa, né? Numa audiência pública aqui no Senado, na qual participaram a nossa atual vice-presidente, Marília Serra, que é servidora da Casa, do Senado, e mais da Cristina Lerosa e Laura Castro, que também compõem famílias homoafetivas, e tiveram todo o apoio da desembargadora, doutora Maria Berenice Dias, que é a nossa membro fundadora número 1, nossa conselheira jurídica, que germinaram a ideia de fazer uma associação que lutasse pelo direito das crianças, filhas de famílias homoafetivas. Em 2015, eu e meu marido entramos mais nesse processo, outras famílias, outras pessoas, conseguimos formalizar a associação e a gente diz que a associação tem a bandeira da luta pelos direitos das crianças, das famílias, em todos os sentidos, do apoio psicológico e jurídico de gays, lésbicas, travestis, transexuais, em suas famílias, na sua composição que assim considera. Tem toda a função do congraçamento, né, de que as crianças oriundas de famílias homoafetivas vejam que há outras famílias equivalentes com 2 pais ou com 2 mães, né, e não se sintam discriminados ou excluídos, né, nessa situação. Tem toda a questão de apoio em relação às escolas das famílias, né, de dar um apoio a professores, à direção, para que não haja qualquer tipo de constrangimento. E o nosso grande projeto, que é o de visibilidade positiva. Mostrar que as famílias são comuns, que têm as angústias, as felicidades, as tristezas, as alegrias, as dores e as gargalhadas, como qualquer família, né? Então, a gente fala muito que o gay, a lésbica, a trans saírem do armário, hoje já até um pouco superado, mas que as famílias tenham que sair do armário, que as famílias se mostrem, que os 2 pais caminhem no shopping de mãos dadas com seu filho, mostrando, e com isso a sociedade vai cada vez mais se familiarizando, vai tendo informação, e a informação acaba com a ignorância diminui o preconceito, a discriminação, a violência, a homofobia, a transfobia. Onde que aparece esse preconceito? Vocês recebem, assim, relatos, por exemplo, crianças que enfrentam preconceito na escola ou de famílias, colegas, por exemplo, quando descobrem, quando falam, né, meus pais, que na verdade são 2 pais, e não o pai ou a mãe? Nós temos as 2 situações, né? Uma em relação aos filhos que não são gays, que não são lésbicas, que esse é outro tabu que tem que ser finalizado. Os filhos oriundos de famílias homoafetivas não necessariamente serão gays ou lésbicas, porque esses gays e lésbicas que formam as famílias homoafetivas foram filhos de famílias geralmente não vieram de famílias. Né? Então, acabar com esse tabu, né? Mas a gente nota que em relação às crianças não há qualquer problema. Na escola dos nossos filhos, todas as crianças interagem conosco sem qualquer problema. Outras famílias também de 2 pais, famílias com 2 mães, e a gente tem uma harmonia grande, inclusive com os outros pais e mães. Mas você diz as crianças entre elas. Também. E os pais também não têm, atualmente, a gente tem tido cada vez mais uma evolução nesse sentido, sem grandes problemas. A gente tem denúncias, evidentemente, de crianças que, você não pode brincar com a fulaninha porque ela é filha de 2 mães. E a nossa posição sempre é de enfrentamento, é de mostrar que não há diferença alguma. São raras as escolas que deixam de apoiar a situação do respeito, da inclusão, e a gente vai avançando com exemplo, com a dignidade, buscando sempre o respeito.
Agora, no seu caso, a gente está falando isso no Rio de Janeiro, Isso. né? Que esse mesmo respeito também existe no interior, em lugares... Onde há, né, uma situação de uma estrutura menor, onde há menos informação, sempre é mais difícil, né? Nós tivemos uma situação em que uma mãe ligou para nós porque sua filha era maltratada na escola, era discriminada porque Maria Eduarda ia sempre com brincos, com colares, só que ela não sabia como lidar com a situação, chegando ao ponto de que Maria Eduarda foi agredida na escola e foi até o diretor, e o diretor falou: mas o que você quer? Você vive saltitando? Só que Maria Eduarda nasceu José Pedro e a mãe não sabia como lidar. Então, ter esse acompanhamento psicológico, dar a força necessária para o enfrentamento é uma das nossas bandeiras também. Então, vocês também trabalham, no caso, né, a gente imagina a associação, né, de famílias homoafetivas, seriam mais assim, os pais, né, criando os filhos, mas também tem os casos dos filhos, Isso, né, que são homoafetivos. Essa é uma outra grande alegria. Quando a ABRAF foi constituída, a nossa ideia inicial era essa, eram pais gays, mães lésbicas ou transexuais que queriam criar seus filhos. E aí nós tivemos, agregando a nossa associação, profissionais do direito, profissionais da psicologia, não necessariamente lésbicas ou gays ou trans, mas ultimamente nós temos tido uma procura enorme de pais heterossexuais que não sabem lidar com seus filhos, lésbicas, gays ou travestis ou trans, porque não existe um modelo. Daí todo o nosso projeto de visibilidade positiva, mostrar a esses pais que eles podem ser felizes com os filhos, da maneira como os filhos são, com a orientação que os filhos têm, com a identidade de gênero correspondente ao seu filho, e que isso pode gerar uma família, pode gerar felicidade da mesma forma como em qualquer outra composição familiar. E a visibilidade está aumentando? Tem cada vez aumentado. Estar aqui, a gente considera que é um serviço, mostrar, né, participar de simpósio, de evento, como tivemos agora, né, participamos ontem da Semana da Primeira Infância aqui do Senado Federal, poder falar sobre as famílias homoafetivas, ter toda essa análise, isso é muito importante. E você tem números, assim, quantidades de famílias homoafetivas no Brasil? Você sabe quantos são? A estatística diz que 10% da população é formada por lésbicas, gays ou transexuais. Se a gente considerar que desses 10%, 3 ou 4 é a média de uma composição de uma família, nós estamos falando em 50, 80 milhões de pessoas nesse país que, de certa forma, interagem com toda essa composição. Então, o número é muito acima do que o censo de 2010 mostrou, salvo engano, de 3 mil e poucas famílias homoafetivas. A gente tem certeza que no próprio censo esse número vai ter a partir do momento da visibilidade, dessa aceitação como família, dessa aceitação como ser humano, isso vai ter um crescimento exponencial. Porque muitos não admitem, não levantam a bandeira. As famílias, né, não saíram do armário, literalmente. Sim. E você falou, né, do evento da Semana de Valorização da Primeira Infância, né, que está tratando desse caso das famílias homoafetivas, e é um evento internacional. Você teve a oportunidade de comparar, assim, como é o caso na França, que participa muito nós participamos, do evento? Né, com palestrantes franceses. Admiramos muito toda a questão da análise, mas nós sentimos que em relação ao Brasil, que, de certa maneira, nós estamos um pouco mais adiantados, né? 2 homens franceses não podem ter seu filho por reprodução assistida no território francês. Tem que sair da França para ir à Bélgica ou Espanha, né? A gente considera isso já um absurdo, porque para nós isso já é um fator superado, né? É um direito já conquistado. Já conquistado, e, lógico, não é barato, né? Tem que haver vários trâmites legais para se conseguir, mas existe a possibilidade. A pessoa tendo a possibilidade, ela alcança esses objetivos também. Então, aqui no Brasil, então, já tá mais à frente. Em alguns pontos, sem dúvida alguma. E
Como é essa pesquisa que é feita lá na França? Teve alguma coisa diferente que chamou a sua atenção? Eles não têm a realidade que nós temos de crianças abandonadas, de crianças em abrigo, aptas à adoção, né? Que aqui é um universo muito grande. E é um universo em que as famílias homoafetivas têm feito uma transformação também considerável. É muito grande o número de famílias homoafetivas em que o perfil da adoção é muito maior do que o normalmente considerado. Nós temos hoje quase 8 mil crianças aptas à adoção em abrigos no país. Temos quase 30 mil pessoas habilitadas, só que esses perfis não batem. Porque normalmente os casais, as pessoas querem uma menina branca até 3 anos e não é o perfil das crianças que estão em abrigo. Que a gente vê que as famílias homoafetivas ampliam esse perfil, adotando grupos de irmãos, crianças negras, crianças com HIV, com alguma deficiência física. Isso tem se ampliado. Evidentemente que isso não é uma obrigação, né? Mas a gente verifica que essa ampliação é real. E o que a gente fala muito também em relação às famílias e ao crescimento da família homoafetiva com os filhos é que, numa família homoafetiva, o filho sempre é planejado, não existe a casualidade. Que é um pouco diferente, né? Então, ele é muito sempre... diferente, né? Então, ele sempre vai ser bem filho recebido. Sempre vai ser desejado. Né? Na verdade, essa visibilidade, né, a gente fala como se fosse, né, uma coisa nova, as famílias homoafetivas, mas a gente sabe que existe desde sempre. Sim, né? Desde sempre. Só que era o tio que vivia com o sobrinho, era a prima que vivia com uma amiga, né? E a pessoa tem que assumir, realmente. Isso não era assumido, né? A gente considera. Eu sinto muito orgulho de falar que meu marido está em casa cuidando dos nossos 4 filhos. Né? São 4? São 4. Nós adotamos 4 crianças. Nossa, né? E é uma grande felicidade. Mas, ao mesmo tempo, em outras épocas históricas, né, a gente sabe também na Grécia Antiga, se dizia que o amor verdadeiro só acontecia entre 2 homens. Né? Então, também tem momentos diferentes. A história vai mudando, né? A valorização de uma ou outra religião também no decorrer da história, né? Mais palatável, com afeto, com amor, e outras mais, pensando pontos dos seus livros sagrados para defender suas causas. Isso varia durante o tempo. Né? Nós estamos num momento extremamente delicado em relação a isso, né? Com a valorização de algumas igrejas fundamentalistas que demonizam, né, os gays, as lésbicas, as trans, e quando a gente sabe que a religião está para dignificar o amor, o afeto, o respeito entre as pessoas. E você sente um perigo real, assim, de mudar essa visão que vem mudando no Brasil no sentido de aceitação maior, né? Mas essas influências religiosas, esses projetos... Nos preocupa bastante, né? Na Câmara dos Deputados há 6 projetos para proibir a adoção por casais homoafetivos. Né? Isso é um retrocesso grande, né? A gente sempre fica com a esperança, isso não vai passar no Senado. Pode passar na Câmara, mas não vai passar no Senado. Mas a gente espera que os deputados, né, os legisladores entendam que todos são família, e que hoje há um fato consumado. Existem crianças. Né? Quando se falava antigamente, né, historicamente, tem um casal que vivia, mas poucos tinham filhos. Hoje, não. As famílias homoafetivas estão aí, é uma realidade, não tem como a sociedade tapar os olhos para essas crianças que compõem todas essas famílias. E vocês têm dados, assim, para contrapor a esses deputados que propõem projetos para proibir a adoção, mostrando, não, olha aqui, as crianças que foram adotadas, elas estão bem, elas crescem bem, se desenvolvem? Infelizmente, o nosso país não é um país das estatísticas, né, das pesquisas. Esse é outro ponto que a ABRAF tenta mostrar a todos os membros da importância de participar de pesquisas, de mestrandos, de doutorandos, para mostrar essa situação.
que a gente tem, certamente, é o Conselho Nacional de Justiça, em relação especificamente à adoção, claramente vai mostrar que a felicidade e a conjugação da adoção nas famílias homoafetivas, com um perfil muito mais ampliado, isso é um fato. Muito obrigada, Rogério, pela sua enorme. participação aqui e boa sorte no seu trabalho de visibilidade. Muito obrigado pelo espaço, foi um grande prazer. Rogério, muito obrigada. Obrigada também a você que nos assiste. Eu conversei com Rogério Koschek, presidente da Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas. Se você quiser fazer algum comentário ou sugestão, ligue para o Alô Senado no número 0800 61 2211. Se você quiser rever este aqui ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site na internet no endereço senado.leg.br/TV. Até o próximo Cidadania.